3 horas. Boa noite, são 3 da manhã, está com a Rádio Observador, eu sou o Martim Madeira, vamos atualizar toda a informação. Vamos começar com a atualidade nacional. O Ministro da Administração Interna admite ter havido um pacto de silêncio entre agentes da esquadra do Largo do Rato envolvidos em caso de tortura. Um processo que já levou à detenção de 24 polícias e um civil. Em declarações à CNN Portugal, Luís Neves acredita que houve facilitismo face a comportamentos inaceitáveis. Tudo leva a crer que houve aqui um facilitismo e uma aceitação de comportamentos desviantes e que são comportamentos particularmente graves. A ofensa à dignidade da pessoa, do ser humano, é particularmente grave, que tem a ver com agressões bárbaras e com humilhações, e depois a aceitação e o silêncio, um pacto de silêncio, na não divulgação desses mesmos factos, e por isso Mas é isso grave. tem a ver com um sentimento de impunidade, tem a ver com uma cultura instalada nas polícias, tem a ver com o quê? Não há esta cultura instalada nas polícias, nós estamos a falar de casos isolados. Casos isolados que não espelham a realidade geral, é o que acredita Luís Neves. Nesta entrevista, o Ministro da Administração Interna remete juízos sobre este caso para mais tarde. Pode ter ocorrido essa falha no controle interno, mas o que eu quero dizer é que só quando tivermos acesso àquilo que é matéria de investigação criminal, portanto, quando o processo estiver aberto e quando houver decisões transitadas e julgadas por parte dos tribunais, é que nós vamos poder, de facto, fazer a avaliação de como, quando, quem, em que circunstâncias os crimes foram cometidos. Luís Neves, Ministro da Administração Interna, em declarações à CNN. Antes, já André Ventura tinha criticado a postura do Ministro relativamente a este caso. O líder do Chega considera que Luís Neves tem feito declarações infelizes sobre as forças de segurança. Ao anunciar, por exemplo, a expulsão de elementos de polícia por comportamentos desviantes, André Ventura diz que se trata de anúncios infelizes e relativiza casos como os do Largo do Rato. Esses casos acontecem com polícias e acontecem com todas as outras corporações. Há gente melhor e gente pior em todas as profissões, em todos os órgãos. O que não podemos ter é um governo e um ministro que falam mais em expulsar polícias, em perseguir polícias, em tirar-lhes a autoridade, do que propriamente em garantir que temos uma polícia eficaz, forte e capaz de combater a criminalidade. O que não podemos é ter um governo que ainda ontem se preocupou em dizer que tínhamos que ter cuidado com as percepções de insegurança, mas não é capaz de perceber que os polícias estão sem meios. E por isso, André Ventura pretende ouvir o Ministro da Administração Interna, Luís Neves, no Parlamento já na quinta-feira, dia 14 de maio. Já o Partido Socialista fala em motivo de repulsa sobre o que aconteceu na PSP do Largo do Rato e exige uma investigação até às últimas consequências. A suspeita de tortura e violações na Esquadra do Rato levaram à emissão de mandatos de detenção de mais de 15 polícias e um civil. O PS se considera que se trata de uma situação absolutamente intolerável e saúda todas as ações das autoridades competentes. Alega que a confiança na instituição não pode ser colocada em causa. Numa nota da direção socialista à Lusa, o partido lembra que não há que ignorar casos como este. A UGT não vai levar novas propostas para a concertação social na reunião marcada para esta quinta-feira. As propostas que a Central Sindical tinha para apresentar já apresentou. Agora é continuar a negociá-las com o Governo. O Observador sabe que essa é a conclusão da reunião que o líder da UGT teve com o secretariado. O Intersindical rejeita o repto da Ministra do Trabalho para que seja apresentada uma nova versão do documento do lado dos trabalhadores. Já do lado dos patrões, o presidente da CIP, Armindo Monteiro, considera que é mau para o país e que há prejuízos caso sejam desperdiçados estes meses de negociações em concertação social. Passamos para o internacional. Donald Trump anunciou que vai suspender a Operação Liberdade de Escolta a navios no Estreito de Hormuz. Um anúncio feito através da rede social Truth Social. Trump escreve que a suspensão desta operação vai ser temporária para se perceber se o Irão vai ou não assinar um acordo e finalizar todas as negociações para terminar o conflito. Trump explica ainda que esta decisão veio depois de vários pedidos do Paquistão e de outros países para que se chegue a um acordo. Uma operação que tem gerado alguma contradição por parte da administração Trump.
tendo em conta que o secretário de Estado, momentos antes deste anúncio de Trump, anunciava que a ofensiva contra o Irão acabou e que era o início de uma nova fase com este projeto Liberdade. Marco Rubio e Donald Trump parecem estar desencontrados na Casa Branca. Rubio anunciava o início desta operação, que acabou por ser suspensa. Explicava o secretário de Estado norte-americano no que consistia a operação e garantia que era totalmente defensiva. As Forças Armadas norte-americanas estão a mobilizar os meios necessários para alargar este escudo defensivo à navegação comercial. Mas que não haja dúvidas, isto é uma operação defensiva. Se não forem disparados tiros contra nós, nós também não vamos disparar. Mas se formos alvejados, vamos responder com eficiência letal. Estas forças já destruíram, como referi, 7 lanchas rápidas iranianas que não acataram os nossos avisos. São alvos fáceis e pelo menos 10 marinheiros civis morreram na consequência disso. Para o secretário de Estado norte-americano, se o Irão perseguir o caminho da diplomacia, então os resultados para o país vão ser mais positivos. O nosso presidente já provou, vezes sem conta, que a sua preferência é a paz. Mas o Irão precisa de aceitar a realidade da situação e sentar-se à mesa das negociações, aceitando termos que sejam bons para eles, mas em última análise bons para o mundo, o caminho diplomático. E se houver um caminho diplomático real, e continuaremos a procurá-lo, poderá levar o Irão à reconstrução, prosperidade e estabilidade e a não representarem uma ameaça para o mundo. A alternativa é o crescente isolamento, o colapso económico e, em última análise, a derrota total. Eu sei qual é a escolha certa para o Irão e espero que quem toma decisões por lá faça a escolha certa. Os avisos do secretário de Estado norte-americano ao Irão em declarações na noite de terça-feira na Casa Branca. A administração Trump está em contradição relativamente a esta operação, que acabou por ser suspensa e durou cerca de 48 horas. Já do lado do Irão, o país diz que é impossível aceitar as exigências dos Estados Unidos com vista a um acordo de paz. É o entendimento do presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, sublinha que Teherão continua a receber ameaças por parte dos Estados Unidos. O chefe de Estado acusou o país de seguir uma política de pressão máxima, ao mesmo tempo que espera que o Irão ceda às exigências unilaterais dos norte-americanos. Citado pela Reuters, considera que é impossível. Entretanto, dizer também que o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano já aterrou na China. Abbas Araghchi está numa campanha por vários países, agora em Pequim, para se encontrar com o homólogo chinês. Itália volta a defender o Papa contra as recentes críticas de Donald Trump depois do presidente dos Estados Unidos ter dito que Leão XIV está a pôr muitos católicos em risco com os apelos à paz. Afirmações que para o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros são inaceitáveis. O apelo à paz e ao diálogo na guerra com o Irão tem sido feito várias vezes pelo Papa. Trump não gostou e manifestou-se contra o líder da Igreja Católica. Em resposta no X, o ministro italiano Antonio Tajani afirma que as críticas de Trump e Leão XIV em nada contribuem para a paz. A Organização Mundial de Saúde está a tentar localizar os mais de 80 passageiros a bordo do avião em que seguia uma neerlandesa infectada com o antavírus. A mulher de 69 anos saiu de Santa Helena num voo para Joanesburgo, na África do Sul. Veio morrer com o vírus no hospital no passado dia 26 de abril. A Organização Mundial de Saúde entende que há indícios de contágio e quer, por isso, localizar todas as pessoas que partilharam voo com esta mulher. Esta mulher tinha o marido no cruzeiro, também esteve nesse cruzeiro que está ainda no Atlântico, e o marido morreu aos 70 anos e pouco tempo depois esta senhora acabou por falecer em Joanesburgo, colapsar no aeroporto e depois morreu numa unidade de saúde. Agora também a BBC dá conta de que este navio, esta embarcação, este cruzeiro que tem esta quarentena imposta por causa do antavírus, está a caminho das Ilhas Canárias. A Espanha disponibilizou as Ilhas Canárias para o navio conseguir atracar, porque, de acordo com a BBC, as Ilhas Canárias já têm alguma experiência em resolver casos como este e casos de antavírus. Passamos para a guerra na Ucrânia. Pelo menos 22 pessoas morreram em ataques russos na Ucrânia em véspera das 2 tréguas anunciadas
uma por Kiev e outra pelo Kremlin. O cessar-fogo ucraniano começou ainda na noite de terça-feira, sem prazo para acabar. A pausa da Rússia está marcada para os dias 8 e 9, quando Moscovo celebra o Dia da Vitória. Zelensky condena o que diz ser puro cinismo de Moscovo, depois do Kremlin ter anunciado uma trégua de forma unilateral para realizar ações de propaganda. A Rússia ameaça lançar um ataque em grande escala com mísseis contra o centro de Kiev, caso a Ucrânia viole esta trégua. Notícia de fecho deste jornal, das 3 da manhã. A informação está de regresso às 3h30 com a síntese de notícias. Até já.